Oi, turma. Encerrando o, os assuntos sobre o meio ambiente em geral, né? Sobre a biosfera. Nós vimos o ciclo do carbono, do nitrogênio. Vimos também os níveis tróficos de uma cadeia alimentar, o fluxo de energia. Hoje a gente, para encerrar o assunto, literalmente sobre meio ambiente, e aí a gente começa a falar em sexualidade humana. É, Hoje vamos ver a primeira parte, né, o ser humano no ambiente. Qual é a importância do ser humano no meio ambiente, né? O que é que ele tem que fazer de benéfico que traz para o meio ambiente e que o ambiente também traz de benéfico para ele. A gente sempre tá, a gente sempre tá comentando sobre isso. A gente sempre tá apertando a mesma tecla, né? Falando sempre, o meio ambiente tem que ter tem que ser bem cuidado, o meio ambiente, o homem está destruindo o meio ambiente está se acabando, o aquecimento global e não sei o que. Gente, a primeira coisa é que a intervenção humana na natureza ela está colocando em risco o planeta todo. Então, é a extinção de espécie, é o esgotamento de recursos naturais, é o desmatamento, poluição, degradação da camada de ozônio, né? Degradação do próprio solo, que seria o esgotamento de recursos naturais, junto com a poluição. Então, todos esses fatores, ele, eles estão acontecendo por causa da ação humana, né? Da ação do homem, a intervenção. Intervenção quer dizer quando alguém é, no popular, né, se mete para fazer alguma coisa no popular, intervenção. Então eu posso mudar aquilo, eu posso dar a minha opinião. Só que aí no meio ambiente acaba que a intervenção ela não está sendo tão benéfica. Pelos exemplos que eu citei aqui, nenhum dessas intervenções elas são benéficas. Aí eu achei aqui um texto que é pra gente refletir, é que hoje em dia os seres humanos apenas têm diante de si três problemas com que ironicamente foram provocados por ele próprio. Então, a superpovoação, o desaparecimento de recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Então, o aumento, traduzindo, né, o aumento exorbitante da população, que é a superpovoação, é, a extinção, né, de espécies, de recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre esses problemas, vistos sermos nós a causa, deveria ser a nossa maior profunda motivação. É, eu achei esse texto fantástico, né? Essa frase aí que ele falou, que o meio ambiente, em vez da gente sentir que está sendo problema, a gente deveria ser a própria motivação, né? Então, mudar totalmente o modo de vida que a gente trata o meio ambiente. Junto agora com a pandemia, que é um problema ambiental também, tá, gente? Porque se tivesse matas, se esse vírus ele veio realmente do morcego, não existia como esse morcego ele ir para um local popular que tem uma superpovoação, seja povoado, né? Ele ia ficar em matos, ele ia ficar lá na dele. Então, provavelmente não existiria epidemia. O nosso país ele tem uma probabilidade muito grande de gerar outras epidemias, de gerar pandemias, porque o nosso país ele tem a floresta amazônica e ela tem milhares de animais que têm doenças lá entre eles, e essas doenças a gente não tem conhecimento, que são chamadas de zoonoses, né? Então a gente não tem conhecimento de vírus, de bactérias, não tem.
porque os animais que vivem em alguns lugares nas matas, a gente não tem esse conhecimento. Então, se acontecer um desmatamento, obviamente essas doenças ela tendem a aparecer. Por exemplo, a Aedes aegypti, o da febre amarela. Então, quanto mais o ambiente ele tiver sadio, o ambiente não é só a morada não, é o meio ambiente em geral. Ele tiver sadio, ele tiver com sua população, é, sua vegetação, a população sabendo lidar com aquele ambiente, meio ambiente, é óbvio que isso não estaria acontecendo. Há uma coisa que existe muito, a exploração demográfica humana, né? É o tamanho da população, depende basicamente de dois fatores: a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. É, o avanço da medicina e a revolução agrícola tem contribuído pelo aumento, né, da expectativa de vida. Então, nosso país hoje, as pessoas conseguem viver mais, né? Antes as pessoas viviam até os 60, 65, hoje as pessoas conseguem chegar, a gente tem vários exemplos de pessoas que chegam aos 100 anos, aos 90, então a expectativa de vida está ficando uma população que na China eles chamam de uma população velha, né? Que consegue ter um crescimento da população não com a mesma taxa de nascidos, né? Então as pessoas estão controlando mais o nascimento, por incrível que pareça. A outra coisa é as consequências desse impacto humano sobre a biosfera. Então, se vai aumentar a população, consequentemente vai aumentar a demanda de alimentos, a produção agrícola. Essa vai ser a necessidade fundamental para a destruição de florestas. Então, vão destruir florestas, vão destruir matas para construírem campos agrícolas de soja, locais para criação de gado, né? Isso vai aumentar a poluição do solo, né? E aí ocorrendo a desertificação. O que é essa desertificação? É a destruição de espécies nativas, lembra? Nativas, endêmicas, plantas daquele local, vegetação daquele local, para produção agrícola. A maior demanda hoje são dos produtos industrializados. Então, vai aumentar o consumo de energia, vai modificar as paisagens naturais, pode comprometer, pode não, compromete o ecossistema, porque já que vai destruir, vai modificar o caminho de um rio, vai construir uma hidrelétrica, então vai acabar não tendo espécies que viviam ali por causa da zoada das indústrias, então as aves vão se afastar, alguns animais eles acabam se afastando, e aí também a emissão de gases, né? O aumento dos níveis de poluição. Consequentemente, isso vai criar os resíduos, o aumento de resíduos, ou seja, do lixo, né? Do que seria o lixo. O aumento dos lixões, que são os causadores de contaminação do solo, água e do ar. Se bem que alguns lixões, eles agora estão proibidos com lixões abertos, né? Os lixões, eles têm que ter uma rede de resíduos sólidos que vão colocar esses resíduos em um lugar e aí ele não contaminar o solo. Mas isso não quer dizer que é tão benéfico. Não. Ele é um caminho para equilibrar essa poluição. A outra coisa também que a gente tem muita dificuldade é o esgotamento dos recursos naturais, né? Então, algumas populações, algumas cidades, bairros, eles não têm a rede de saneamento básico, que eu sempre venho falando. Então, já que não tem a rede de saneamento básico, então os minerais, todo tendem a se esgotar como água, petróleo,
E isso vai ocorrer a poluição comprometida pela pesca e a qualidade da água. Então, já que vai aumentar o número de minerais, por exemplo, a indústria ela acaba descartando toda a parte líquida do material que ela usou em um rio, o próximo ao rio, ou um esgoto comum. Então, isso vai para o solo, né? Isso, para as águas subterrâneas, ou então vai para os rios e acaba acontecendo a poluição da água, matando assim os peixes. A outra intervenção humana é a poluição do ar, da água e do solo. Eles vão afetar o ciclo total, tanto da água, o do carbono, o do oxigênio. Vai afetar, já que afeta os três, então vai afetar os animais, vão afetar a, a produção de alimentos e, consequentemente, ele vai provocar alteração no habitat da biodiversidade. Então, biodiversidade quer dizer vida, né? Diversidade de vida, diversidade de seres. A outra coisa que eu quero também que vocês prestem atenção é a poluição do ar. Ela afeta a passagem de raios solares e também quebração dos ventos. Lembrando que os ventos eles ajudam no ciclo do carbono e no ciclo da água e no ciclo do oxigênio, do nitrogênio também. Então, poluentes do ar, a gente tem as partículas de suspensão, que são as poeiras, né? Fumaça. Nós temos compostos voláteis orgânicos, que é o solvente, é o detergente, que eles ficam no ar em estado de vapor. Nós temos o gás carbônico, que é a matéria-prima, né, para fotossíntese, que é o resultado da respiração de plantas e animais. Consequentemente, aumento das queimadas, da queima de combustível fóssil, aumenta também a grande quantidade de gás carbônico. E isso vai dar um desequilíbrio e aumenta o efeito estufa. Então, os raios eles não conseguem, o raio não, a temperatura ela fica sempre aquecida no planeta. Nós temos o monóxido de carbono, que ele prejudica a passagem do gás oxigênio no sangue. E a gente tem o óxido de nitrogênio e do enxofre, são responsáveis pela chuva ácida. Mas na verdade, o que é esses principais termos? Inversão térmica. Inversão térmica, ela acontece em grandes cidades devido aos fenômenos meteorológicos, às mudanças climáticas. Mas essas mudanças climáticas elas não são normais, elas são um resultado da poluição, dos poluentes que estão no ar. Então, é a poeira, as partículas de suspensão, a poeira, a fumaça, o monóxido de carbono, a gente tem a grande quantidade de gás carbônico. Então, o que acontece? Isso vai acontecer geralmente no inverno. Como vai acontecer? A temperatura no solo, na superfície, né? Ela vai ficar. A gente vai começar a produzir uma grande quantidade disso aí que eu falei, de gases, né? Do monóxido, do gás carbônico, a gente vai produzir muito. As indústrias produzem enxofre. E aí, as partículas de suspensão, fumaça e tal, vai acabar indo para a parte superficial, né? Para as nuvens. No caso, nas nuvens, eles acabam fazendo uma barreira. E aí não consegue fazer inversão térmica, né? Isso, em vez de calor de chuva, aumento da temperatura. A outra coisa, como eu falei aqui para vocês, explicando. Ó, a primeira coisa, as camadas inferiores da superfície, essas camadas aqui, elas vão estar com ar quente, tá bom? Então,
Logo em seguida, o menos denso, eles acabam sendo carregados pelos poluentes. Essa parte daqui. Logo em seguida, seria o fluxo normal. A superfície, a suspensão de ar, ela conseguia ir até a parte mais fria. E aí teria um inverno, né? Já a inversão térmica é o contrário. A temperatura, ela tá aqui embaixo, não é isso? O calor. O ar fica frio. O ar não consegue ficar quente. Fica frio novamente. Então, a concentração é ao contrário. Então, a inversão térmica é, embaixo ele deveria ter uma temperatura fresca, uma temperatura mais leve. E fazer a função contrária. O ar quente, o ar frio, o ar mais frio. E a inversão térmica é o ar frio embaixo, na superfície, né? Em cima da superfície, lá nas nuvens, começar o ar quente e depois nas nuvens o ar frio. Os impactos causados pela poluição, a gente tem exemplo na Bélgica, a gente tem exemplo nos Estados Unidos, na Inglaterra, que teve mais de 4 mil mortos. Não é isso? Justamente pela população, pela poluição. No Brasil, a gente tem um problema grave, né? Impactos ambientais na nossa Amazônia. A gente teve Brumadinho, tivemos o petróleo, não é isso? Então, aqui nas águas de Sergipe, tudo isso ocorre por um impacto ambiental, né? Ele vai acabar modificando, querendo ou não, tendo efeitos devastadores com poluentes no meio ambiente e assim também gerando a saúde na saúde humana, né? A chuva ácida, como é que ela ocorre? A chuva ácida, toda a emissão de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de todos os gases de nitrogênio, eles evaporam. E quando essa chuva vem, ela vem com todos os poluentes que as nuvens conseguiram acumular. Então, isso ela vai acabar formando o ácido carbônico, né? E vai acontecendo a chuva ácida. Essa chuva ácida, ela vai ter poluentes, porque ela foi resultado de uma inversão térmica. Então, pode ter cheiro forte, elas são tóxicas, dão problemas respiratórios, queimam vegetações. Não é queimado e pegar fogo, mas a acidez faz com que a folha verde ela fique marrom, com pontinhos marrons ou preto. Ela muda a concentração da água, né? O pH, ela deixa a água da chuva mais ácida, prejudicando assim os animais, tanto terrestres quanto aquáticos. É aqui que eu falei, precipitação, né? Os efeitos, corrosão de prédios, mudança de coloração do carro, quando a pessoa faz o polimento, né? Diz, é a chuva. Então, se aqui tivesse muita chuva ácida, esse polimento, ele acabava modificando a cor do carro, né? Ficava com uma cor mais queimada, assim, perdia o brilho. A gente tem também o efeito estufa e o aquecimento global, que a gente sempre tem falado, né? Que eu falei também no ciclo do carbono. Que esse efeito, ele também está relacionado com a inversão térmica, tá, gente? E a chuva ácida, ele vai superaquecer o planeta, que o nosso planeta, ele naturalmente tem que ocorrer o efeito estufa, porque senão a gente ia morrer congelado, com menos 18 graus. Então, o efeito estufa é para manter o ambiente e os gases, né, que tem no ambiente, que ele ficasse de uma forma, de uma temperatura que fosse natural e boa para os seres vivos daquele planeta, né, da biosfera. Só que com a quantidade de queima de combustíveis fósseis, esse efeito ele tem aumentado. Então ele está superaquecendo o planeta e aí ocorre o efeito poluidor,
do ozônio, né? Essas são perfurações na camada de ozônio que vai ocorrer é, justamente pelo efeito estufa e o aquecimento global. O aquecimento global ele vai ocorrer porque ele superaqueceu. Então a gente vai ter extinção de espécies, a gente vai ter derretimento de geleiras. Não pense só no derretimento de geleiras, mas é um exemplo. Nós temos animais que vão sair de extinção, como eu havia dito, tanto de vida marinha, quanto de vida aquática, quanto de vida terrestre. Aves, espécies que sempre aparecem em uma determinada época do ano. As estações elas perdem o jeito, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, o verão pode chover mais, o inverno pode ser muito seco. Isso tudo é um efeito poluidor. A outra coisa aqui que a gente mais fala também é a poluição da água, que é dos recursos naturais, como eu havia dito logo no início. Né? Quais são as consequências da falta de água no nosso planeta? Uma é a falta de saneamento básico, então essa água ela não consegue chegar para todos. A outra é que os seres vivos, o desperdício. A outra é a má distribuição de rede de hidrelétrica de água, né? E assim vários outros exemplos. Os agentes poluidores, a gente tem o petróleo, né? Isso que como a gente viu. A eutrofização, né? Que é a concentração de micro-organismos. É quando a água ela começa a perder tanto oxigênio que devido ao excesso de nutrientes de objetos de dejetos domésticos rejeitados, acontece a eutrofização, que é quando a água ela começa a ficar verde, né? A outra coisa é a degradação do solo, ficar verde parecendo limo, tá, gente? A degradação do solo. Essa degradação vai ocorrer por desmatamento, vão fazer erosão no solo. Essa erosão pode causar a desertificação. A maioria é por expansão agrícola que ocorre. E todos esses acaba a degradação do solo. Acaba também por causa do grande uso de agrotóxico. Então, se existe uma planta ali que ela é daquela região endêmica, aí o cara coloca agrotóxico para que ela não nasça, só nasça outra espécie de outra planta, tá? Então, isso pode ocorrer a degradação do solo. E o principal também é a degradação da biodiversidade. Então, animais que são daquela região, eles aparecem ou desaparecem, acaba sendo extinto. E aí ocorre a perda, né, do seu habitat e um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio da biodiversidade. Na próxima aula a gente começa com assunto novo. Eu peço a vocês que respondam a atividade para a gente finalizar do tema 9, a atividade da página 124 e 125. Obrigada.